Olá, irmãos! A graça e a paz do Senhor na vida de cada um de vocês, na nossa vida. Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez nessa manhã para estarmos meditando na Palavra de Deus e aprendendo com ela. E gostaríamos, na sequência dos nossos estudos, do Ministério de Casais, para esta manhã, tirando lições preciosas da vida de mais um personagem bíblico. Esse, ali também, dos primeiros pais, vamos falar hoje sobre o neto de Jacó, chamado de Efraim, o filho de José, um dos filhos de José, o segundo filho de José. E para a nossa meditação, para tirarmos as nossas lições desse texto, nós vamos ler lá em 1 Crônicas, capítulo 7, dos versículos 20 a 27 para a nossa meditação. 1 Crônicas, capítulo 7, de 20 a 27. Diz assim: os descendentes de Efraim. Efraim era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliade, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade e de quem foi filho Sutela. E ainda, ou seja, além de Sutela, ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois Efraim coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal em sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, e a de baixo e a de cima, como também a Uzem-Seerá. Os filhos de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Irmão, nós gostaríamos de meditar nesse assunto que nós colocamos hoje, superando tragédias, usando a vida desse homem, Efraim, filho de José, filho de Jacó, um dos patriarcas de Israel, Jacó, seu avô. E Jacó teve 12 filhos, entre eles José, e José, 2 filhos, então netos de Jacó, Efraim, ou Manassés e Efraim nessa ordem. Irmão, Efraim nasceu em berço de ouro. Vamos lembrar, ele era o segundo filho de José, que era o homem mais importante do Egito, maior potência daquela época, depois do faraó era José. José, então, tem filhos quando vai para aquela terra, para ser administrador do Egito, depois de todas aquelas aventuras, ele vai para o Egito e lá ele se casa e tem 2 filhos, pelo menos, Manassés e Efraim. E Efraim, então, nasce como filho do herói da terra. Um homem nasce em berço de ouro, com uma herança extraordinária. Tanto aquela herança de nascimento, por ser filho do segundo homem mais importante da terra, como também Efraim recebe uma herança extraordinária no aspecto espiritual. Veja bem, ele tem a herança de Abraão, de Isaac e de Jacó, seu avô, ou seja, Abraão, seu trisavô, ele recebe essa herança espiritual do homem que abençoaria todas as famílias da terra. Então, Efraim é descendente direto de Abraão, Isaac e Jacó, a quem Deus abençoou, falou e formou a partir deles uma nação. Então, Efraim nasce com essa herança espiritual especial. Ele, particularmente, quando Jacó já está bem velho, Jacó conhece os filhos de José, Manassés e Efraim. E José os apresenta para o seu pai, para o avô dele, Jacó, e Jacó vai abençoá-lo. E no momento da bênção, Jacó
cruza as mãos, colocando a sua mão direita, né? O filho primogênito estava na sua frente, mas ele cruza as mãos, colocando a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim. José até fala, pai, não é assim, o mais velho é esse. E ele diz, eu sei, meu filho, eu sei o que estou fazendo. Assim como ele havia, talvez essa lembrança, né, sido abençoado, apesar de ter enganado seu pai, né, com a bênção do primogênito, ele faz isso e transfere para Efraim, que é o mais novo, que é o segundo, a bênção também especial do seu avô. Então Efraim foi duplamente abençoado. E, na realidade, isso se reflete, né, na situação, nessa sua vida e na condição que ele estava vivendo aí inicialmente. Muito bem, mesmo na vida desse homem, com tantos privilégios, né, ele se casa e ele tem uma família. E diz que 2 dos filhos dele, Ezer e Eliade, esses 2 nomes, que ele transfere essa bênção. Ezer significa tesouro, Eliade significa Deus testifica. Ele coloca o nome esses nomes nos seus filhos. A Bíblia diz que esses 2 rapazes foram mortos pelos filisteus porque estavam roubando gados destes. Veja que tristeza que se abate, que tragédia que se abate na família de Efraim. Filhos queridos, filhos bem criados, filhos que receberam tudo, mas esses 2 rapazes foram mortos, né, pelos filisteus porque a Bíblia diz que estavam roubando o gado deles. E eles então são pegos em pleno flagrante e eles são mortos. E a Bíblia diz, né, que a partir daí Efraim ele entra num processo de depressão e diz que por muitos dias Efraim chora a morte dos seus filhos. E ele vem os seus irmãos, mas ele não aceita ser consolado. Então uma tragédia, irmão, se abateu na vida desse homem, desse descendente de Jacó, desse filho de José, de Efraim. E essa tragédia perdura e tem reflexos intensos no seu meio e também nos seus descendentes. Gostariam de aprender algumas coisas, especialmente o que não fazer, né, quando enfrentamos essas tragédias, para superá-las, tirando lições para as nossas vidas. Efraim, aparentemente, né, sofreu e essa tragédia o afetou sobremaneira. Também pode acontecer hoje, nos nossos dias, comigo e com você, aliás, acontece com cada um de nós, com qualquer um de nós. Aliás, o pastor Hernani, né, eu tenho até aqui a Bíblia, né, que ele realiza alguns sermões, né, nela ele cita, né, esse mesmo texto e ele fala de que essa tragédia pode acontecer com qualquer um de nós. A tragédia aconteceu para Efraim. Somos pessoas que temos padrões, tal, mas às vezes os nossos filhos, ou um irmão, ou algum parente não pensa da mesma forma e se desvia por caminhos tortuosos e que vem trazer para a nossa vida, para a nossa família, para os irmãos, às vezes, né, grandes consequências, grandes tristezas. Quem não tem vivido isso? Uma tragédia familiar que se reflete na vida de todos. Então, as dos seus filhos mortos, né, enquanto roubavam gado, refletiu muito, com certeza, na vida de Efraim. E diz a Bíblia também que os seus irmãos, os seus contemporâneos vieram a consolá-lo, mas ele não aceitava esse consolo, vieram para consolar. Então vamos ver algumas lições que nós podemos tirar na vida desse acontecimento, dessa tragédia na vida de Efraim. A primeira delas, que serve para cada um de nós, é que Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias quando elas se aproximavam de sua casa. Irmão, ninguém surge de uma hora para outra como um ladrão, ou um profissional de roubar animais, um ladrão de gado. Isso acontece por um processo. Ninguém vira uma ovelha negra, vamos usar a expressão, de um dia para a noite. São comportamentos, são atitudes que vão aos poucos acontecendo. Efraim, eventualmente, né, poderia ser observado na sua fazenda, que estava aumentando o número de animais e não era apenas pelas crias seus animais. Mas ele não atentou para isso. Ele não questionou seus 2 filhos tão queridos. Ele não corrige, ele não se aproxima desses meninos.
E provavelmente isso aconteceu por um processo. Primeiro foi uma ovelha, depois uma vaca, etc. E aí chegando até o momento em que eles foram pegos. Então Efraim, ele não conseguiu diagnosticar e prevenir o início dessa tragédia. Aqueles meninos eram privilegiados, receberam tudo. Totalmente diferente, né, do seu pai, dos seus antepassados, do seu pai que viveu uma aventura, foi vendido pelos seus irmãos, passou situações terríveis. Efraim não, nasceu em berço de ouro, reconhecido com certeza como herói nacional, filho de um herói nacional, um homem que salvou, né, aquele povo e todas as regiões, as nações vizinhas, né, e que abençoa inclusive os tios de Efraim, os irmãos de José, vêm para ser salvo no Egito e vão para o Egito como povo de Israel para ser salvo. Eles tinham um reconhecimento extraordinário. Com certeza, Efraim conhecia as histórias dos seus antepassados, né? Ouviu talvez o seu avô ainda, Jacó, contar as histórias, as aventuras que ele viveu, talvez até tenha ouvido, né, a respeito da boca do seu próprio avô, algumas aventuras que ele viveu, inclusive em relação a José e o seu irmão Benjamim, né, o filho mais novo dele. Mas Efraim não diagnosticou isso, não teve o cuidado de evitar enquanto elas rondavam a sua casa. Então nós precisamos estar atento com isso, irmão. Vamos estar atento, né? Os nossos filhos, os nossos queridos, vamos estar atento, porque as desgraças, às vezes, elas se aproximam devagar, elas vão dando sinais de ocorrência. E esse é o momento de pais responsáveis, pais sacerdotes do lar, pais que receberam a incumbência de Deus de orientar, criar os seus filhos no caminho do Senhor, deve estar atento, não permitir, né, que haja essas coisas sem uma explicação. Olha, por que isso está aqui em casa? Por que isso veio parar aí? De onde você conseguiu? Isso é importante em todos os aspectos para que possamos evitar uma tragédia. Segunda coisa que eu a segunda lição gostaria de considerar é que depois da tragédia aconteceu, Efraim, ele desiste de viver depois que a tragédia abateu sobre a sua vida. Nós vemos aqui que, pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para consolá-lo. Então Efraim entrou num processo depressivo por muito tempo e ele chorava os seus filhos mortos e não queria consolo, mesmo tendo vindo, né, os seus irmãos para consolá-lo. Ele desiste de viver, ele mergulha numa profunda depressão, num processo de tristeza profunda. Isso pode acontecer, mas nós temos que estar atentos, irmão, para observar ao redor aquilo que está acontecendo, quais são as possibilidades, o que é que a gente pode fazer ainda para salvar, para melhorar, para levantar dessa tragédia, para usar isso como lição para as nossas vidas. Nós vemos aí que muitas vezes as pessoas se abatem ao extremo e entra e fica nessa tragédia, entra nesse processo e não consegue sair de lá. Efraim olhava ao redor e ele desconsiderava muitas coisas que tinha como privilégio. Ele sofria por aqueles que morreram. Muitas pessoas e muitas vezes nós estamos olhando mais para a tragédia, olhando e valorizando mais acontecimentos negativos do que aquilo que nós temos ao redor, que são bênçãos, que são possibilidades, que são potenciais que às vezes está nas mãos e que ainda podemos trabalhar para evitar de que venha ser uma tragédia. E às vezes valorizamos mais o problema do que a solução. Quantos pais têm abandonado os filhos que são corretinhos, que são certos, e dado toda a atenção àqueles que são problemáticos? Não estou dizendo que deve ser abandonado, absolutamente. Deve ser cuidado, deve ser amado, precisam saber disso, tá? Você é responsável, você é o pai, e eu sou pai, preciso amar igualmente a todos. No entanto, não posso valorizar aquele que causa problema. Muitas vezes tem acontecido. Eu tenho até ouvido alguns filhos reclamar, lá em casa, o que é mais errado, o que faz as coisas mais tortas, o que traz problemas para casa é que recebe toda a atenção, é o que recebe mais cuidado. Cuidado com isso, meu irmão. Não estou dizendo absolutamente que você não deve amar, demonstrar isso e buscar o teu filho em qualquer que seja a situação em que ele esteja. No entanto, o amor precisa ser firme, demonstrar isso àquele que está errado e demonstrar amor, aceitação e reconhecimento àqueles que estão certos,
para que eles também possam continuar, né, tendo motivado a fazer o que estão fazendo, fazer o que é certo. Efraim não, ele abandona, nós vamos ver a próxima lição aqui, os outros filhos. Ele desiste de tudo mais e ele só lembra daqueles que morreram. Apesar de isso aí, não estou dizendo que não pesa na vida de qualquer pai, né? Uma catástrofe como essa, mas ele fica preso a ela, prejudicando, né, e impedindo o desenvolvimento dos outros filhos. Quer ver isso? Na terceira lição, nós vamos ver que, olha, Efraim, ele descarrega as suas frustrações e o seu desânimo na vida dos seus outros filhos. Veja bem, Efraim, nesse período, nessa situação, diz a palavra de Deus que ele tem um outro filho e ele coloca o nome de Berias. Berias tem a mesma raiz de maldade, de amaldiçoado. Irmãos, Efraim está vivendo uma situação totalmente difícil, sem dúvida, mas ele, naquela situação, a sua mulher concebe um filho, uma nova criança. E ele, então, em função dessa amargura, coloca o nome de amaldiçoado, de maldade. Olha, talvez dizendo assim, mais um para ser ladrão de gado, mais um que vai trazer tristezas por essa família. E diz que ele colocou isso porque a sua família, né, a sua casa, as coisas iam muito mal, iam de mal a pior. E ele então coloca, já que está de mal a pior na minha casa, e essa era a visão dele, então esse menino vai chamar amaldiçoado, chamar maldade. Puxa vida, que marca naquele menino, Berias, que ele leva para a vida toda em função da frustração do momento do seu pai. E olha, mesmo que, nesse caso, esse foi um exemplo. O segundo exemplo, que a Bíblia diz que ele tinha uma filha, certo? Que Efraim tinha uma filha, o nome dela é Será. E Será, a moça, edificou 2 cidades. Ela edifica, ela constrói Bet-Horon, a de baixo e a de cima, e também Uzen-Será. Então, é Será, cujo nome quer dizer apenas parente, né? Mais um problema aí de Efraim, aparenta, né? Mais uma parenta. Essa moça é uma empreendedora. Nos dias que Efraim está vivendo a sua depressão, a sua tragédia, Será constrói cidades. É uma moça empreendedora para aquela época extremamente difícil. Com certeza a influência egípcia aí sobre a sua criação, a visão das mulheres empreendedora, Será constrói cidades. Mas o seu pai não reconhece isso. Mais uma, Será. Ela construiu 2 cidades, né? Mesmo assim, não, inclusive, ela é afetada aparentemente pela essa amargura do seu pai, porque ela coloca o nome de uma dessas cidades, né, quer dizer vazio, cidade vazia. Ou seja, apesar de ter uma grande realização para qualquer pessoa construir uma cidade, nem imagino isso em qualquer época. Imagine isso aí, mais de 3.000 anos atrás, por volta de 3.400, 3.500 anos atrás, uma realização fantástica para qualquer um, especialmente para uma moça, uma mulher, mas o pai não reconhece isso. Não, ela construiu 2 cidades, talvez até 3, a de baixo, a de cima e mais uma, mas ela não há reconhecimento, e ela coloca a cidade do vazio, o nome, né? Cidade vazia, cidade do vazio, talvez aí porque se não vem o reconhecimento do meu pai, se não vem um reconhecimento dos meus irmãos, morreram, meu pai valoriza eles, por que eu estou fazendo isso? Irmão, isso afetou profundamente a vida de Efraim e ele, então, de certa maneira, né, descarrega essas frustrações na vida daqueles que estão ao seu redor. Mas muitas vezes isso acontece conosco hoje e a gente deve ter cuidado. Vamos aprender pelo lado negativo com as lições na vida de Efraim. Ele era um privilegiado espiritualmente, herdeiro da bênção de Abraão, Isaac, Jacó, José, e ele era ele foi contado, né, como das 12 tribos de Israel, recebeu esse privilégio, também na geração dele, apenas ele e Manassés. Ele recebeu diretamente do seu avô, né, a bênção do primogênito. Seu avô muda de mão e abençoa Efraim como se fosse o primogênito, duplamente abençoado, né? O seu nome exatamente quer dizer isso, né? José, depois que vai para o Egito, Manassés, Deus me fez esquecer, e depois a bênção, né? Deus renova a bênção, o nome de Efraim.
Então, ele tinha tudo, irmão. Nasce em berço de ouro, né? Uma pessoa com reconhecimento pelos bons, excelentes trabalhos do seu pai, da família do seu pai e aí dos seus. Tinha tudo para dar certo e, com certeza, ele não é o culpado, não é o responsável, assim, direto pelo que os filhos vieram a ser. No entanto, ele permite que isso o afete de uma maneira profunda e isso causa, então, profundos reflexos nos seus filhos, na sua família, na sua esposa, inclusive. Imagine a esposa ver o marido colocando o nome desse, nasceu Berias, nasceu a maldade, nasceu a raiz é a maldade, né? O amaldiçoado. Que sensação essa mulher também, com certeza, sofreu pela morte dos 2 filhos, né? A sensação dessa mulher. Então a gente vê que as atitudes de Efraim realmente não ajudaram naquele momento de enfrentar a tragédia. Vamos usar isso para nós aprendermos. Tragédias acontecem conosco, eu já as vivi, com certeza o irmão que está me ouvindo já tem vivido ou já as viveu. Mas, irmãos, vamos tomar cuidado, porque vamos olhar em volta. Quando a tragédia vem, Deus dá sempre a válvula de escape. Tem aquilo que a gente pode fazer para sair dessa tragédia, tirando lições, com aprendizado e transformando esse mal potencial em bens. Vamos ver então a 4ª lição que eu gostaria de considerar com você. Efraim, em função da tragédia que lhe acometeu, ele não conseguiu ver o que ia bem em sua casa. Para Efraim, ele só vê problema. E, inclusive, aqui, o filho, né, dele recebe esse nome porque na sua casa as coisas iam de mal a pior. Aí no versículo 23, né, ele coabita com a sua esposa, com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, porque as coisas iam muito mal em sua casa. Então, Efraim só consegue ver o mal. Nasceu uma nova criança e ele coloca o nome de Berias. Primeiro, não seguiu a orientação do seu avô. Lembra de Jacó? O seu último filho, seu filho mais novo, irmão de José, né, filho de Raquel, a quem ele amava, nasceu em condições bem adversas e durante no parto, Raquel morre. Raquel morre e antes de morrer ela diz, nasceu Benoni, que quer dizer filho da minha dor. E Jacó então recebe aquele menino, quando ouve a expressão, não será Benoni, será Benjamim. Benjamim é filho da minha mão direita, filho da minha virilidade. Ou seja, ele não aceitou, o avô, que o seu filho, ao invés de carregar na vida, né, filho da minha dor, a expressão última da sua mãe antes de morrer, não. Jacó naquele momento vê esperança. Talvez por quê? Porque Jacó tem aprendido a lição que aconteceu com ele mesmo. Lembra de Jacó? Nasceu como Jacó, o enganador. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus mesmo muda o seu nome para Israel. Né? Israel, aquele que lutou e prevaleceu, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Teu nome não será mais enganador, não será mais aquele esperto. De hoje em diante, quando ele encontrou lá no Val do Jaboque com o anjo, né? Lutou com o anjo, ele vai se chamar Israel, aquele que luta e prevalece, luta com Deus e prevalece. Então Jacó aprendeu, não vou carregar na minha vida, no meu nome, essa desgraça, né? esse pejo, né? essa nódoa. E aí ele aceita de Deus um novo nome Israel. E aí quando o seu filho está nasce, né? E a sua esposa morrendo, ela olha e vê Benoni, você é filho da minha dor, a causa da minha morte. E ele diz, não, ele não será Benoni, não vai carregar isso, ninguém merece. Você vai ser filho da minha virilidade, filho da minha mão direita. Né? Uma vida para Benjamim totalmente diferente. E Benjamim era o tio de Efraim. Né? Benjamim, irmão legítimo de José, e José, então, pai de Efraim. Então ele tinha muitas histórias familiares. E talvez essa história ele tenha ouvido do próprio Jacó, porque Jacó ainda abençoa os meninos quando chega ao Egito e encontra-os lá, já eram rapazinhos, né? Não sabemos exatamente a idade, mas podia ouvir as histórias do seu avô. E uma delas podia ter sido essa. Olha, eu nasci como Jacó, mas Deus me fez viver e hoje eu estou vivendo e eu estou abençoando vocês como Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. E Efraim recebeu a bênção de Israel. Era aquela bênção que veio de Abraão, de Isaac, e aí ele passa para Efraim como primogênito de José.
Infelizmente, Efraim, ele não aprendeu com isso. Irmão, nós devemos aprender. Ele não consegue ver o que ia bem. Abençoado por Jacó, né, recebendo a herança espiritual de Abraão, sendo o filho do homem talvez mais reconhecido naquela nação toda, um privilegiado, foi instruído com certeza nas melhores escolas do Egito, que era a maior potência da época. Efraim tinha tudo, mas ele se deixou afetar pela tragédia que ocorreu em sua casa. Ele não consegue, então, ver o empreendedorismo da sua filha, as realizações da sua filha, ele não valoriza. Ele não consegue ver a bênção que era o novo filho nascendo. Ele não consegue, ele perde essa perspectiva e coloca o nome de Berias. Mas, acima de tudo, irmão, veja o que acontece, mesmo com essa visão de Efraim, o seu filho Berias, ele tem, a Bíblia descreve descendente dele, e um deles é o filho descendente de Berias, né, Refá, outro Ladã, e esses nomes significam mudança, nova esperança, rompimento com o passado. Então, Berias, ele, apesar de viver com essa situação que o pai colocou, o nome que o pai colocou, ele, para os seus descendentes, ele vai quebrando, né? Ele vai mudando isso, a bênção vai mudando, até que um dos seus descendentes, você vai ver lá que Berias é um ascendente, isto é, ele é um antepassado de Num, que é pai de Josué, o homem que introduz o povo na terra de Canaã. E Josué tem o mesmo nome de Jesus, ou seja, a mesma estrutura, né? O que salva, né? O Salvador de Deus. Então, apesar do momento de Efraim, Deus tinha uma história diferente para aquele homem. Irmão, para terminar, gostaria de falar para você. Você pode estar passando por um momento de tragédia e ela nos afeta de várias maneiras. Mas em nome de Jesus, não deixe que isso venha ser final na sua vida. Deus ainda tem um plano para você, para a tua família, para aquilo que Ele tem te dado e que tem permitido você viver e construir. Tire lições positivas para isso. E peça orientação do Senhor para que você possa olhar em volta e ver aquilo que o Senhor pode fazer com aquilo que você está passando. E que você possa abençoar e não amaldiçoar teus descendentes. Que você possa ser uma bênção, mesmo nessa situação. Ser capacitado a poder orientar outros pela experiência amargurada que você está vivendo, na tragédia que você está vivendo. Que possamos tirar lições da tragédia para as nossas vidas e aplicá-la para o nosso bem, o bem da nossa família e o bem daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus capacite você a fazer isso e que você seja uma bênção. Em nome de Jesus. Hoje à tarde, às 17 horas, temos o nosso culto e também às 19 no dia de hoje, em função do nosso preletor especial. Deus abençoe um dia na presença do Senhor para você e para a sua família. Um grande abraço. Muito obrigado.